pessoa do bem! Bem, um bom líder precisa ter inteligência emocional para agir. Então eu tô aqui hoje para falar sobre inteligência emocional, algo que me pediram na hashtag Miriam me ensina, Miriam me ajuda. Bem, então eu tenho essa missão com você de fazer a onda do bem, o tsunami. Então você está participando desse movimento do tsunami transformação e essa transformação primeiro na sua vida? Ainda não? Bora agir por você, curtir esse vídeo, compartilhar com mais 3 pessoas para junto modificarmos, evoluirmos enquanto pessoas, né? E para que a gente tenha mais visibilidade, a gente se torne um canal que vai fazer uma grande transformação. Então hoje eu vou falar para você sobre inteligência emocional. E o que é isso? Falar de emoções. E a gente vai falar muito de estudo sobre isso. De acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais nossos de outros indivíduos. Um exemplo é a pessoa que consegue terminar suas tarefas e atingir suas metas, mesmo sentindo triste, ansioso ao longo de um dia do trabalho. Ou seja, é uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor os seus sentimentos e a forma como agirão com base deles. Então, a inteligência emocional ajuda nos diversos pontos, inclusive lidar com a sua rotina. Por anos, à medida que a inteligência era dada exclusivamente pelo QI, coeficiente da inteligência de uma pessoa, muito se paralisou. No coeficiente da inteligência, as habilidades de raciocinar, pensar e gerar de forma abstrata gera soluções para assuntos complexos e aprender rapidamente. Tudo isso se relaciona ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Contudo, muitos estudiosos passaram a questionar a teoria da inteligência única. E é em contraposição, essa corrente, através do Heidegger, elaborou a teoria de múltiplas inteligências na década de 80. De acordo com esse estudo, tanto Pelé quanto Einstein são exemplos de pessoas muito inteligentes. Pelé se destaca na inteligência cinética e Einstein leva na inteligência o quê? Da lógica, na inteligência nota 10, que é na inteligência da lógica matemática. Então, de acordo com Geithner, né, Geithner que fala, né, existem 8 tipos de inteligência. A gente tem a inteligência linguística, que é a comunicação oral, escrita, lidar com as palavras, né? De políticos, jornalistas costumam ser essa referência. A musical, né? Sobre sons, ritmos e timbres. A lógica matemática, resolução de cálculos e problemas, né? E aí tá os engenheiros, acadêmicos vão ser destaque. A inteligência visual e espacial, a visão do todo, de 3D, reconhecimento, pintores, fotógrafos, né, vão ter isso muito bem desenvolvido. A gente tem a inteligência corporal e cinética, que eu dei o exemplo do Pelé, que é dos atletas, né, mas também de profissões como cirurgiões, artistas plásticos, né, que vão exercer com o seu próprio corpo. A inteligência interpessoal, que auxilia na interpretação dos gestos e palavras na esfera social, permite empatia. A intrapessoal, que possibilita, né, que possamos compreender e controlar intensamente. A naturalista, né, que vai o quê? Miriam, a naturalista, detectar e relacionar questões da natureza que estão ligadas à sobrevivência do ser humano. E a inteligência emocional, da forma abordada por Daniel Goleman, que é considerado o pai desse conceito, né, um psicólogo que está na teoria daquilo que é interpessoal e intrapessoal. Então, Miriam, o que significa ter domínio da inteligência humana? Conta pra gente. Gente, dominar sua inteligência emocional significa perceber suas emoções, saber nomear, saber os gatilhos que vão desenvolver e trabalhar com elas. Elas são muitas, né? Felicidade, raiva, angústia, medo, tédio. Tem estudos que falam de 27 emoções, que pode chegar, na verdade, em outros falam em até 50. Então, o grande desafio que a gente tem nas gerações, inclusive na minha, é justamente a gente trabalhar as nossas emoções, o quanto é trabalhado isso. Então, por exemplo, a angústia decorrente de uma situação de conflito, contradição, que a gente trata como tristeza, muitas vezes é muito mais complexo que isso. E aí não se limita à tristeza.
né? Então, ter consciência das emoções existentes que se pode experimentar permite que você entenda também quais são os gatilhos de cada uma, e a partir disso será possível desenvolver formas de lidar. Então, com o tempo, você vai se observando e trabalhando seu jogo de cintura. É preciso rebolar, rebolar. Justamente para entender que isso tem gatilhos que vão fazer eu trabalhar melhor o meu domínio da minha inteligência emocional. Então, saber lidar com os problemas de forma otimista e direta é um sinal de inteligência emocional. Então, as principais características de pessoas, segundo Goleman, é atribuir 80% do sucesso das pessoas aos fatores relacionados à inteligência emocional, que ele identificou 5 características principais, aquelas apresentadas na habilidade das pessoas. E aí são elas: a autoconsciência, ou seja, pessoas que se conhecem significam ter consciência das suas fortalezas, fraquezas e limitações, né? Então essas pessoas tendem a explorar suas potencialidades e respeitar os seus limites. A outra, automotivação, que é interno e permite colocar o sentimento a serviço das suas metas pessoais. Perseverança, resiliência, iniciativa são características de pessoas automotivadas. Reconhecimento das emoções em outras pessoas. Então, sentir um ambiente social, as dores das pessoas, é ter empatia. E isso precisa de habilidade e muito treino. Controle emocional, capacidade de lidar com situações adversas, mantendo o controle e a segurança de forma positiva e menos estressantes. Então, pessoas que conseguem barrar os seus impulsos têm maiores chances de manter o seu controle emocional frequentemente. E relacionamentos interpessoais, que é interagir no ambiente social, né? Estar emocionalmente disposto, né? Ser persuasivo, saber administrar os controles, né? Então, com quais dessas características que você identificou e quais acredita que você precisa trabalhar? Comenta aí que eu vou fazer um vídeo, #Miriam me ensina, aquilo que eu preciso explorar muito, tá? Com você. Então, uma coisa é certa, todos podem evoluir e desenvolver inteligência emocional. Basta você agir, tá? E aí, o que é importante para desenvolver essa inteligência emocional? Se você ainda não se convenceu da importância até aqui de desenvolvimento da inteligência emocional, presta atenção no que eu vou te falar. Ao pensar liderança, muitos descrevem diversas características cognitivas, visão estratégica, raciocínio, entre outras, e sempre acrescentam a palavra liderança, o quê? Por inspirar. O que é inspirar? É mexer com emoções. Isso é um problema. Se isso for um problema para você, vai ser um problema para sua equipe. Então, a grande questão aqui é como direcionar suas emoções e das outras pessoas habilmente para que possa ter uma melhor performance, uma performance superior. Então, vamos trabalhar um contexto aqui para a gente chegar a um melhor entendimento. Pensa na educação de uma criança, né? Eu sempre falo de criança por causa da minha filha. Os pais são líderes inspiradores. Então, se eles são e não souber lidar, né, com as emoções, o que vai acontecer com os filhos? Os filhos não vão aprender e aí eles vão se tornar adultos inteligentes, sabendo trabalhar as emoções? Não. E aí vai demonstrar a importância da gente desenvolver a inteligência emocional diariamente como seres humanos, experimentando diferentes emoções ao tempo inteiro. E aí sempre me perguntando assim, Miriam, qual que é a sua motivação para estar estudando tanto sobre comportamento humano? Gente, eu tenho uma filha, né? Hoje ela está com 4 anos e meio. Eu tenho um papel de fazer com que ela saiba muito sobre isso, porque eu não tive educação financeira, eu não tive estudo sobre as minhas emoções e eu quero repassar isso. Miriam, então você está criticando seu pai e sua mãe em relação àquilo que você desenvolveu? Não, meus pais fizeram o melhor que eles puderam. Eles também não tiveram isso. Então são gerações e a gente precisa evoluir. Muitos falam assim, quando eu faço uma crítica à questão do nosso desenvolvimento e o compromisso que você tem em se autodesenvolver, é muito de você identificar suas perebas. O que é a perebinha que eu chamo? Perebinha, perebão, vai saindo de montão. São as falhas que você já identificou e que muitas vezes você continua na pereba. Sabe como você continua? Você fala assim, eu sou assim mesmo. Porque minha infância, o que aconteceu na minha infância?
Essa hora eu tenho vontade de explodir quando as pessoas falam isso comigo. Principalmente que eu falei que eu trabalho em mentoria com as lideranças. Então eu tenho muito liderado que fala assim: eu sou assim porque o meu líder falou, fez com que eu fosse assim. Pereba, vai embora. Se você já identificou, viu que você tem algo a trabalhar, você precisa trabalhar naquilo. Você já identificou, então agora você tem um compromisso de fazer metodologia para saber quando, para você reconhecer quando aquilo vai acontecer em você, né? Emoções são muito isso, de gatilhos emocionais, né? E aí, a partir do momento que aquela emoção vem, que é involuntário, eu tenho que reconhecer e agir. Por que eu faço assim? Às vezes até sai fora, né? E aí esse controle emocional, na manhã, durante a manhã, eu tenho muito mais controle emocional que à tarde. E aí eu deixo algumas dicas. Faça aquelas coisas que dependem mais das questões de controle emocional de manhã. Decisões mais estratégicas, porque à tarde eu já não tenho tanto controle e aquilo pode o quê? Explodir. Então pensa numa reunião extremamente que vai depender muito da questão das emoções, né, das pessoas. Faça ela de manhã. É a dica que eu deixo para vocês. Então a emoção está muito no gatilho. Então, por exemplo, às vezes a gente vê que a frequência cardíaca nossa muda, que sobe aquele calor. Então, na hora que você começa a observar essas características no seu corpo, é o momento que você tem para agir. E agir muitas vezes até sair de cena. Então, vão ser coisas involuntárias. Então, vamos pensar aqui numa coisa simples para você entender que emoção é muito mais do que sentimento. Vamos supor que você está aí fazendo uma corrida, né? De manhã eu corro, né? Então lá tô correndo, tô tranquila, vou escutando o meu audiobook, né? Eu leio muito escutando, tá? E tô lá correndo. De repente, olha só, vem um cachorro feroz pra cima de mim. Vai despertar as minhas emoções. O que acontece naquele momento? Minha pupila dilata, minha boca seca, o meu estômago paralisa. Dependendo da emoção, se tiver com vontade de fazer xixi, até faz xixi na calça, gente. E aí, qual que é o meu instinto ali? De fuga. Isso está na minha genética. E aí eu vou sair o quê? Correndo, né? E aí eu vou em busca da minha sobrevivência, que vem lá dos primórdios, né? Vem lá da genética primórdia, estabelece e eu fujo. Então a minha emoção tá ali. A mesma coisa em reunião, a mesma coisa no lidar com um filho. Hoje, por exemplo, às vezes eu vou corrigir a Sofia, eu falo: Sofia, não faça isso. E eu tenho muito de explicar para ela o porquê. E mesmo assim a criança tem aqueles motivos da pirraça, que eu hoje já observo essas emoções dela e sei. Assim como eu observo quando eu tô ficando nervosa, eu saio de cena, né? Porque senão eu vou estourar, vou explodir, eu posso chegar até a bater na minha filha e eu não quero isso. Então hoje eu já sei que eu tô perdendo a paciência com ela, porque vai me dando aquele fulgor. Eu vou falando mais alto e sabe o que eu faço? Eu corro pro banheiro. Lá no banheiro eu lavo meu rosto, respiro fundo. Gente, por isso que eu falo de meditação. Meditação tem relação com... Tem vários tipos de meditação. Inclusive eu vou falar, hashtag Miriam me ensina sobre meditação, vou fazer um vídeo sobre meditação. Então tem essa emoção com a Sofia que eu vou lá e começo a respirar. E eu vou... Respiro fundo, solto, trago para o presente e vou acalentando, acalmando meu coração que tá no máximo ali, tá? Então, é saber trabalhar muito disso. Então, dentro dessas emoções, né, que pode levar uma cadeia ao nosso redor, a gente tem que precisar o quê? Se observar. Então, basta lembrar quando alguém que chega no escritório, né, esbanjando raiva. Cada gesto reflete essa emoção, certo? De repente, o que acontece com a empresa inteira? Fica naquele clima ruim. As pessoas começam a tratar todo mundo de forma raivosa, sem motivo aparente. Lembre-se, sentimentos são contagiosos, emoções são contagiosas, tanto para o bem quanto por mal. E aí, a forma como reagimos a cada uma dessas emoções nos ajuda a alcançar o nosso objetivo pessoal e profissional. E isso também permite que sejamos melhores líderes, desenvolvendo relacionamentos, né, saudáveis, com a vida mais equilibrada e feliz. Um líder precisa
ter essa autointeligência emocional. Você é líder da sua vida. Então considere a seguinte situação: você vai apresentar um importante projeto na divisão, né, da sua empresa para o presidente global em 1 hora. Tá tudo perfeito, impecável, você já revisou, viu sua apresentação, já apresentou para sua equipe, já levantou tudo, tá confiante que o projeto vai ser aprovado. E aí você está satisfeito com todo o trabalho que a sua equipe fez e que você fez com a sua equipe. E aí você resolve dar uma pausa para fazer um café, né? E chegar lá e encontra com os colegas. E aí no meio da conversa, alguém faz uma brincadeira com você. As pessoas começam a rir e aí segue a conversa. E aí, naquele momento, aquela brincadeira mexeu com o seu emocional. E aí você não conseguiu identificar isso, mas isso desestabilizou você. Aí sabe o que acontece? Sua confiança para apresentação vai embora, vem uma ansiedade sem fim que toma conta de você. A apresentação que parecia ser perfeita, agora você enxerga um monte de defeito nela. E aí não tem mais tempo de mudar, se entra em pânico e aí vai só piorando. Aí chega a hora H, você tem que ir. E aí o que acontece? Você se enrola para apresentar, você não sustenta os seus argumentos, você não constrói na sua apresentação uma construção lógica, né? O seu inglês que era impecável cai por água abaixo e aí o que acontece? O projeto não é aprovado. E aí o que aconteceu? Qual gatilho emocional aquela brincadeira disparou em você? Quais emoções foram despertadas? Uma pessoa com inteligência emocional saberia identificar a emoção que despertou e, ao perceber, faria uma técnica para voltar ao seu momento e continuar desempenhando o seu papel naquela apresentação que você estava tão confiante. É o que eu falei, vou pro banheiro e respiro fundo. E aí a gente tem diversas técnicas, né? Tem a técnica da âncora, da meditação que eu falei com vocês, né? Justamente que ajuda a gente a trabalhar esse emocional. E como você não soube, não conhecia suas emoções, você não fez. Então esse é um exemplo de quanto, né, o ambiente profissional, sua vida pessoal, as diversas situações, você pode contornar melhor conhecendo você emocionalmente. Saber se auto-observar é uma ferramenta importantíssima. E eu vou falar aqui 7 dicas para você desenvolver essa inteligência emocional. A gente tem um compromisso da gente melhorar cada dia mais, né? Então, para lidar com esse lado emocional, né, a gente precisa entender e trabalhar cada vez mais essas dicas. E aí o ponto de partida para desenvolver a sua inteligência emocional precisa ser criar consciência sobre o seu comportamento e suas reações. Por isso que eu falei comportamento humano num vídeo nosso. Então, a melhor maneira de criar consciência sobre si mesmo é se auto-observar. Isso é um exercício que deve ser diário. Comece elevancando, né, fazendo uma lista no dia a dia, quais as emoções e como elas mexem com você. Se observe e entenda como você reage, você comporta essas questões rotineiras. E aí é um exercício de compreender melhor e trabalhar a sua emoção, tá? Domine suas emoções. Existem inúmeras técnicas. Já falei aqui para vocês. E aí caberá você ver essa caixa de ferramenta que vai ser bom para você sair disso de uma forma, né, mais automática, entender sua emoção naquele momento e dar um tempo para respirar profundamente. Não é à toa que a respiração faz milagres, tanto na meditação como na yoga. Use inspirar e expirar para acalmar e voltar ao normal. Eu sempre falo da respiração, que é muito fácil. Vai para dentro do banheiro e faz ali naquele momento, né? A raiva, por exemplo, é considerada uma emoção que produz reações físicas. Tu comeres isto! Né? Então, por exemplo, sabe aquele negocinho de bolinha para apertar? Tenha perto de você, comece a estourar, isso vai te ajudar, né? E a possibilidade de levantar e sair, né? Dar uma arejada, uma caminhada, ajuda também você o quê? A pensar, trabalhar suas emoções físicas, né? Entender seus sentimentos, equilibrá-los para voltar. Então, quando vê que você vai estourar e explodir, caminhe. Vai, trabalhe, justamente isso, ou vai para o banheiro respirar, ou bolinhas,
A outra dica, melhore sua comunicação ao seu redor. Muitas vezes as emoções vêm à tona simplesmente pela interpretação errada de uma situação. Então, aprender a se expressar melhor significa falar, gesticular bem e perceber se o interlocutor recebeu e entendeu aquilo. Então, diversas equipes vivem estresse emocional simplesmente porque a comunicação é truncada. Então, uma dica valiosa para melhorar essa habilidade, né, é falar muito do sentimento. Eu me senti desvalorizado quando você optou apresentar o meu trabalho na reunião ao invés de me permitir. Então, eu preciso ter isso dentro da equipe, a equipe se expressar melhor. Isso é importantíssimo. Comunicação assertiva com a equipe, com você mesmo, traz todo essa evolução. Tá? E também questionar, você entendeu? O que você entendeu que eu te falei? A pessoa vai falar e você vai ver se não teve algum deslize ali. A outra dica aí é o que? Treine seu cérebro para pensar em resposta ao invés de reagir no automático. Né? Eu até falo que a solução do seu problema não está no dar a resposta, em si, em fazer perguntas às vezes, né? Então, quando você é agredido verbalmente por uma pessoa, seu impulso é rebater na mesma moeda, né? Então, se sim, seu inconsciente emocional impossível toma conta das suas ações. O Daniel Goleman classifica isso como cérebro emocional, em contraposição ao cérebro pensante. Com treino constante, você deve tentar controlar esse impulso do cérebro emocional para permitir que o pensante entre em cena. Então, no contexto das empresas, uma dica de ouro é o seguinte: nunca responda um e-mail que te desperte emoção na hora. Espere alguns momentos, respire fundo, dá uma volta para depois reformular uma resposta. Ao reagir no automático, nos colocamos numa posição contrária à inteligência emocional. Conheça suas forças, conheça suas forças, fraquezas e limites. Conheça você. Ao alavancar suas forças, fraquezas e limites, você avançará em sua jornada do autoconhecimento. Suas forças irão ajudar e não somente equilibrar, mas explorar oportunidades para você trabalhar suas fraquezas. E aí você aprender a pedir ajuda, valorizar o trabalho dos outros, enxergar como cada um complementa a sua equipe, e aí os limites vão sinalizar os seus pilares, valores que são inegociáveis, né? Lembre-se, respeitar a si próprio é uma das principais formas de demonstrar inteligência emocional. A outra dica é exerça empatia. Como que a inteligência emocional se refere ao reconhecimento não só das nossas emoções, mas também dos outros. Então, desenvolver empatia vai ser fundamental para você. Tente compreender o outro, né? Se colocar no lugar do outro para despertar cada vez mais a vontade de agir melhor. Eu vou sentir o que o outro sente. Não, colocar. Ser empático é olhar menos para os seus problemas e olhar mais para fora. Enxergar quem está no seu redor para poder ajudar de verdade. E acima de tudo, empatia é respeitar o outro, né? E ela precisa ser bem trabalhada porque ela vai gerar essa conexão. E isso torna o ambiente de trabalho mais produtivo e as relações mais verdadeiras. E a dica 7 aí, torne-se resiliente. Problemas sempre existirão. Somos humanos e não vivemos em um mundo perfeito. A boa notícia é que a gente precisa lidar bem com isso, superar os obstáculos e ir para frente. Então, resiliência é justamente eu trabalhar o quê? A lidar melhor com o meu estresse, com o estresse do outro, com as tensões no ambiente de trabalho. E aí, a famosa frase do Bill Gates: é comemorar o sucesso, mas é importante prestar atenção nas lições do fracasso. Ilustra bem essa questão da resiliência no nosso desenvolvimento pessoal. Ao se tornar resilientes, as lições aprendidas em momentos difíceis vão nos proporcionar que você ganhe musculatura emocional para próximos problemas. E aí, para concluir o nosso vídeo, ter um bom domínio da inteligência emocional é algo que deve ser valorizado por empresas profissionais. Inteligência emocional é, sem dúvida, determinante para o sucesso profissional das pessoas, né? No âmbito profissional, essa habilidade permite que você coloque a sua parte cognitiva para funcionar, estabelecer parceria, criar um ambiente de trabalho positivo e uma
mentalidade de crescimento para o coletivo. No âmbito pessoal, você terá relacionamentos mais saudáveis, criará uma atmosfera de segurança emocional entre as pessoas queridas e educará seus filhos para serem adultos conscientes de si e autorresponsáveis. Então, o primeiro passo para ter tudo isso é entender a inteligência emocional, que pode ser desenvolvida. A jornada é intensa e durará a sua vida inteira, mas com certeza vai ser recompensadora. Ao se autoconhecer, você terá a possibilidade de viver uma vida mais leve, sem estresse e melhores resultados. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Se gostou desse vídeo, quer mais ensinamentos para você colocar em prática? Coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber, né? Você pode deixar sugestões de assuntos que, né? Hashtag Miriam ensina pra gente. Então curta, compartilhe, faça, né, da nossa onda virar um tsunami. Eu conto muito com você, tá? E eu quero desejar aqui um excelente crescimento diário para você. É isso que a gente precisa trabalhar muito no nosso dia a dia. O quanto isso é importante para o nosso avanço e eu quero muito compartilhar com você. Falar de inteligência emocional é nos conhecer cada vez mais. Miriam, o autoconhecimento, ele é como? Ele é contínuo, ele é diário. E é o compromisso que eu tenho, né, comigo mesmo, de ser uma Miriam melhor que a Miriam de ontem. Eu não posso me comparar com o outro. Eu não consigo ser melhor que você que está aí do outro lado. Nem você, né, consegue ser melhor que a Miriam. Cada um somos cada um. É fácil isso? Não. Mas é simples eu entender que o compromisso é comigo. Se eu faço um compromisso ser 1% melhor do que a Miriam de ontem, com a Miriam de hoje, no final do ano eu sou uma Miriam 365% melhor. É esse o seu compromisso, você tem que ter um entendimento de você agir por você. E agir por você é se autoconhecer. E já tem muito vídeo aí no nosso canal para você conhecer, explorar, indicar. E depois me fala o quanto eu tenho contribuído com você. Porque eu tenho muitos mentores que contribuem comigo. E o meu maior mentor chama-se Deus, né? Se perguntam para mim, Miriam, aonde que você busca todas essas inspirações? Nos meus mentores, que são vários, né? Em que eu tenho, mas também através da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. É por ele, é com ele que eu faço esse meu compromisso aqui diariamente, inclusive de trazer vídeos para vocês. Tem pessoas que às vezes, né, os meus alunos, pessoas que estão mais próximas a mim, falam assim, nossa Miriam, como que você vai para frente das câmeras? Como que você faz tudo acontecer? Você não tem vergonha? Eu simplesmente esqueço. E eu penso que aqui na câmera eu estou falando e entregando o melhor do meu compromisso com Jesus, com Deus, né, que é todo poderoso. Então é esse o meu compromisso, esse é o meu crescimento, né, em que Ele me deu uma missão. Eu entendi minha missão e estou aqui repercutindo, que eu te chamo da onda do bem. E é isso que eu tento repassar para vocês nesse meu canal aqui com vocês. Eu estou fazendo a minha parte, eu quero muito que você faça a sua. Por isso eu vou pedir para você curtir, compartilhar e vamos juntos fazer com que essa corrente que eu tanto acredito do bem faça uma transformação e haja por você, seja a sua diferença. Vamos com tudo, te espero no próximo vídeo e deixa aí, hashtag Miriam me ensina, que eu vou ter o maior prazer em trazer vídeos novos para vocês, para ajudar você a evoluir. Vamos com tudo. Até mais. Bye!